Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Jeff, o seu professor de literatura, e hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre o modernismo. Mais especificamente, nós vamos começar a falar sobre a terceira fase desse movimento, especialmente na prosa, que teve aí como grandes representantes o Guimarães Rosa, a Clarice Lispector e a nossa maravilhosa e ainda viva Lígia Fagundes Telles. São desses três autores que nós falaremos nesta aula, especialmente então sobre a prosa da terceira fase do modernismo, dando continuidade então a esse assunto. Qual é o contexto histórico em que esses autores escrevem? A geração de 45, como também é chamada, né, essa fase do modernismo, começa logo após o final da Segunda Guerra Mundial, que coincide também com a queda de Getúlio Vargas e com o fim da Era Vargas, portanto, do regime ditatorial deste presidente, né, o fim do Estado Novo. E isso também culmina com a escrita de uma nova Constituição. Esses novos acontecimentos e os novos valores sociais acabam trazendo drásticas mudanças nos comportamentos das pessoas. E nós vivemos, então, um período de mais paz, de mais tranquilidade. E isso afeta diretamente aquilo que os artistas e os escritores, claro, produziriam. O que nós percebemos é que, uma vez que estes autores não precisavam mais militar politicamente, uma vez que não estávamos mais envolvidos nem em um regime ditatorial, pelo menos num primeiro momento, né? E nem em uma guerra, puderam dar mais espaço para o quê? Para a linguagem, para o trabalho artístico. Por isso que a grande característica desses autores, que são tão diferentes entre si, é a experimentação artística e especialmente a experimentação linguística, seja no plano das palavras ou seja no plano das ideias. Outra característica que aparece entre os vários artistas, mas principalmente na prosa do Guimarães Rosa, é a abordagem universal de situações individuais, ou seja, o problema do indivíduo toma um caráter universal, como nós veremos daqui a pouco. Tanto na obra do Guimarães quanto na obra da Lígia Fagundes Telles, nós temos também vários contos aí de realismo fantástico. E tanto na obra da Clarice quanto na obra da Lígia, nós temos muita subjetividade e também uma descrição psicológica bastante aprofundada. Vamos começar falando sobre esse cara fantástico aqui, que é o Guimarães Rosa. Esse autor nasce em Minas Gerais e é no estado de Minas Gerais que se passam aí as suas histórias, ou pelo menos a maioria delas, tá? Tanto da sua obra-prima, que é um romance, quanto também os contos que ele escreve, né? Muito bem, gente. A primeira característica do Guimarães Rosa é o seu regionalismo universal, como nós já havíamos adiantado. O que isso significa? A história se passa em Minas Gerais, por exemplo, no sertão mineiro, tá? Como acontece na maioria dos seus contos. Pois bem, embora o espaço seja bem recortado e bem definido, os problemas daquelas personagens são problemas universais, o bem contra o mal, o pacto com o diabo, esse tipo de temática que remonta às histórias mais básicas. Aí você me diz, nossa, Jeff, então tem um certo aí passadismo, uma recuperação do passado, né? Isso é curioso no modernismo, é muito curioso, né? Muito diferente das gerações anteriores, portanto. E outra característica muito marcante do Guimarães Rosa é a brincadeira que ele faz com as palavras. Ele usa palavras velhas, ou seja, arcaísmos, mas também usa muitos neologismos. Ele é um grande criador, inventor de palavras. Guimarães Rosa era fluente em vários idiomas, especialmente no alemão. Ele foi diplomata na Alemanha, e assim como na língua alemã nós combinamos várias palavras, ele faz isso com a língua portuguesa, né? Reinventando, portanto, a linguagem. E os acontecimentos vão sendo apresentados de forma muito dinâmica, muito envolvente. Nós somos envolvidos pela história. Já adianto para vocês, não é fácil ler Guimarães Rosa, mas depois que a gente se acostuma, a experiência é maravilhosa. Da sua obra-prima, Grande Sertão Veredas, um catatal aí de mais de 500 páginas, né? Você sofre para ler. Eu mesmo, da primeira vez que li, demorei um ano inteiro, né, para dar conta, né, para ter fôlego. Nós sacamos essas duas frases geniais. A primeira, toda saudade é uma espécie
de velhice. Olha que profundo isso, olha que forte. E a outra, né, a mais famosa das frases do livro, e eu concordo com essa frase, viver é muito perigoso. Esse romance, gente, que é a grande obra-prima do Guimarães Rosa, né, e pelo qual ele sempre é lembrado, foi traduzido aí para todas as línguas que vocês podem imaginar. Mas além de romancista, o Guimarães Rosa foi também um grande contista, né? E o seu livro de contos mais popular, o mais conhecido, é o Sagarana. Em ambos nós temos essa abordagem aí regional que é resgate universal, como no conto que eu vou ler para vocês agora. Só um trechinho, só para vocês sentirem um gostinho. Mas aí, o Augusto calou com o peito cheio, desculpe-me, com o peito cheio, tomou um ar de acanhamento, suspirou e perguntou: mas galinha, um pedaço, amigo? Tô feito. E você, seu Barra? Agradecido, cheio até a tampa. Enquanto isso, o seu Joãozinho bem, de cabeça entornada, não tirava os olhos de cima de Nhô Augusto. E Nhô Augusto, depois de servir a cachaça, bebeu também 2 goles e pediu uma das papo amarelo para ver. Papo amarelo é uma espingarda, tudo bem? Não faz conta de balas, amigo. Isso aí é uma arma que cursa longe. Então aí o Nhô Augusto, né, que é o dono do bar, pede a espingarda. Pode gastar as 8, experimenta naquele pássaro ali na pitangueira. Deixa a criaçãozinha de Deus. Eu vou ver só se eu corto o galho. Se eu errar, vocês não reparem, porque faz tempo que eu não puxo o dedo em um gatilho. E fez fogo. Pá! Mão mandona, mano velho. Errou o primeiro, mas acertou um em 2. Ferrugem em bom ferro. Mas, nesse tento, o Augusto tornou a fazer pelo sinal e entrou num desânimo que o não largou mais. Continuou, porém, a cuidar bem dos seus hóspedes e, como o pessoal se acomodara ali mesmo, nas redes ao relento, com uma fogueira acesa no meio do terreiro, então ele deu um tiro, né? Mas isso deixou, de certa forma, desanimado. Ali no terreiro, ele só foi dormir tarde da noite, quando não houve mais nenhum para contar histórias de conflitos, assaltos e duelos de exterminação. Cedinho, na manhã seguinte, o grupo se despediu. E o Augusto não tirou os olhos até que desaparecessem, e depois se esparramou em si, pensando forte. Aqueles sim que estavam no bom, porque não tinham de pensar em coisa nenhuma de salvação de alma, podiam andar no mundo de cabeça em pé. Pro céu eu vou, nem que seja de porrete, a hora e a vez de Augusto Matraga. Augusto, nem o Augusto, o dono do bar, era um pistoleiro, né, um matador, mas que se arrependeu e quer a salvação. Por isso ele diz: pro céu eu vou, nem que eu seja preciso, né? Nem que seja preciso que eu use o porrete, nem que seja pancada, eu chego no céu, eu vou buscar a salvação. E é por isso que o Augusto é tomado por essa tristeza quando ele atira com a espingarda no galho, porque ele relembra dos momentos do passado dele em que ele pecava, em que ele matava, em que ele perseguia os outros. E ele conclui, né? Esses aí é que tem a vida mansa, né? A vida boa, porque eles não estão preocupados em serem salvos. Eu que quero ser salvo, estou agora preso, né? Nesse meu instinto, nessa minha, enfim, né? Ânsia aí de querer ser salvo. Percebam, gente, que há muita brincadeira com a linguagem. Essas palavras aí de um vocabulário muito cotidiano, né, muito coloquial, misturados a um contexto ali, ou um repertório mais rebuscado. Isso é próprio do Guimarães Rosa, diferente da nossa maravilhosa Clarice Lispector, de quem eu falo agora. Tudo bem? A Clarice, gente, nasce na Ucrânia. Aí você se pergunta, por que então que ela é uma autora brasileira? Porque ela própria, gente, se considera pernambucana, uma vez que passou a infância, a adolescência na capital de Pernambuco, né? Lá no Recife. Pois bem, quais são as características da sua obra? A primeira grande característica é o fluxo de consciência, ou fluxo de pensamentos, né? Os pensamentos das personagens vão se misturando à narrativa, né? As narrativas, quando são em primeira pessoa, especialmente, fazem com que você, o leitor, se perca em meio aos acontecimentos, porque você não tem certeza do que realmente está acontecendo, de como o tempo está passando e de como o tempo passa na narrativa ou na visão da personagem que narra. Outra característica importante é a presença das mulheres como protagonistas ou do universo feminino, né, sendo explicado também por esse fluxo de consciência.
Também é bem comum, tanto nos seus romances quanto nos seus contos, a epifania. Essa mulher protagonista, por meio de um acontecimento muito simples, muito cotidiano, acaba tendo uma revelação, uma transformação, como nós perceberemos, né, no conto, que eu vou ler um trechinho para vocês. E também é comum que os narradores ou as narradoras da Clarice conversem, né, dialoguem com o leitor. Mas especialmente quanto à epifania, gente, eu quero que vocês prestem atenção daqui a pouquinho num trechinho que eu separei, tá certo? As obras, né, da Clarice, assim como as do Guimarães Rosa, também podem ser divididas aí em romances e em contos. O romance mais famoso escrito por essa autora é A Hora da Estrela, que tem como protagonista a simplicíssima Macabeia. E é desse livro que eu tirei esse trechinho aqui, ó. E mesmo tristeza também era coisa de rico. Era para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo, né? Diz a própria Macabeia, pensa a própria Macabeia. E livros de contos são vários, né? Aí nós poderíamos passar uma aula toda, né? 2 horas só comentando os contos da Clarice, mas eu separei aqui para vocês o mais conhecido, que é o Laços de Família, e é também desse livro, Laços de Família, que eu escolhi o conto Amor, né? O qual eu vou ler para vocês ali. Presta atenção no contato da narradora com um cego que ela observa, né? Coisa parecida acontece em outros contos. Muitas vezes a narradora, ao perceber ali um animal, né, ou uma situação do cotidiano com a qual ela tem que lidar, acaba tendo uma epifania, né? Tentem perceber qual é a epifania da Clarice nesse conto que eu lerei para vocês. Um pouco cansada com as compras, deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores, crescia rápida a sua conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, quem mais que crescia na sua casa? Cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais sorrindo de fome, então ela está pensando na sua casa enquanto viaja no bonde. O bonde se arrastava e em seguida estacava, até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que ela olhou para o homem parado no ponto. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu o cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. E o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O bonde estacou e os passageiros olharam assustados. Poucos instantes depois, já não olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre, mas o mal estava feito. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. Um cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Ela chegou a perder o ponto, gente, do bonde, né, por conta desses pensamentos. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequena surpresa entre os cipós. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo fascinante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. O que é que ela pensou, gente? Que ela tinha uma vida confortável, maçanetas brilhando, janelas brilhando, lâmpadas brilhando, e ela via
aquele homem sofrendo, né, ao esperar o ônibus ou ao atravessar a rua com a sua cegueira. E ela percebeu o seu próprio privilégio, e ela se sentiu culpada, e mal conseguiu fazer os seus afazeres. Ela soltou o saco no meio do bonde, que arrebentou no chão, espalhando as compras dela. Eu pulei ali um trechinho para encurtar a nossa aula, mas ela derruba os ovos, faz uma bagunça danada no chão do bonde. Ela perde o ponto do ônibus e tem que voltar a pé para casa, né, passando pelo Jardim Botânico. Ela sofre com o sofrimento das árvores, ou melhor, com a diferença, né, entre os cheiros, né, gostosos, os perfumes das frutas das árvores do Jardim Botânico e o sofrimento do cego. Ela opõe, né, algo bom a algo ruim e aquilo começa a consumi-la. Tudo isso, gente, é o sofrimento de uma mulher que percebeu os seus privilégios. Ela chega em casa e se confunde, enfim, né? Fluxo de pensamento, característica que também aparece na obra da Lígia. A Lígia também é uma autora bastante intimista, introspectiva. E assim como a Clarice, tem romances que se passam, em geral, no meio urbano, tá? Embora a Clarice ainda perpasse, como Guimarães Rosa, algumas passagens do interior. Pois bem, a Lígia, em particular, gosta muito de opor os conflitos individuais com os problemas sociais que ela observa. Vale lembrar que, embora a terceira geração comece depois do final da Segunda Guerra e da ditadura Vargas, todos esses autores viveram ali, né, o começo da ditadura militar, né, do regime militar no Brasil, que começou em 64. A Lígia, gente, também ressignifica a realidade por meio de um universo fantástico, de forma ainda mais intensa do que o Guimarães Rosa, né? Escolhendo ali personagens das fábulas, né? Um dos seus livros muito populares que faz isso é o Seminário dos Ratos. Também, assim como na obra da Clarice, o tempo e o espaço são medidos pelo pensamento das personagens muito mais do que pela passagem cronológica, real, contada no relógio. E também um tema, né? Uma temática bastante explorada pela Lígia, aparece também nas obras da Clarice, mas com ainda mais frequência na obra da Lígia Fagundes Telles, são os relacionamentos familiares e os conflitos ali entre essas diferentes personagens. E, assim como os outros autores também, ela escreve tanto romances quanto contos. Mais uma vez, são inúmeros os livros de contos que a Lígia escreve, né? Ela continua produzindo, né? Até 2012 tinha livros novos dela sendo lançados. Eu escolhi aqui dois, né? O seu romance Ciranda de Pedra, que é o primeiro e mais conhecido, e dos livros de contos, eu escolhi esse aqui, ó, Antes do Baile Verde, no qual nós temos um conto chamado Verde, Grilo, Amarelo, do qual eu tirei esse trechinho. Assim queria escrever, indo ao âmago do âmago até atingir a semente resguardada lá no fundo como um feto. Por que eu escolhi essa frase? Porque essa frase resume a obra da Lígia Fagundes Telles. Ela quer atingir o âmago do âmago. A Lígia busca, né, com esses conflitos psicológicos das suas personagens, né, mostrar para nós o fundo, né, o que há de mais intenso e interno, né, o que há de mais intrínseco, né, o que há de mais natural, instintivo, o que há de mais humano nas suas personagens. Essa exploração subjetiva, introspectiva, intimista, é o melhor resumo da obra da Lígia e também da obra da Clarice Lispector. Agora eu não vou ler nenhum conto para vocês, não. Melhor do que isso, a própria Lígia, nossa maravilhosa Lígia, gravou alguns contos e nesse link que eu estou indicando para vocês tem a narrativa do conto As Formigas e de um dos contos mais famosos da autora, que é A Estrutura da Bolha de Sabão. Esses dois contos são narrados pela própria Lígia, tá? Isso aqui é opcional, vocês assistem aí, ou melhor, ouvem, né? Se quiserem, mas eu peço que vocês todos, por favor, assistam a entrevista que o Guimarães Rosa deu para um jornal alemão. O link está aí na nossa aula, né, no nosso plano de aula. E peço também que vocês leiam o conto Felicidade Clandestina, conto esse, né, escrito pela Clarice Lispector e provavelmente a história mais famosa das histórias curtas que a autora escreveu. Então vocês têm uma entrevista do Guimarães Rosa, um conto da Clarice Lispector, né, a entrevista vocês assistem, o conto vocês leem, e se puderem, ouçam também essas duas histórias narradas pela Lígia, se tiverem tempo, claro. Muito obrigado por sua participação. Terminando as atividades, resolva aí o nosso questionário, são 3 perguntinhas e você com certeza vai gabaritar. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!